Tem uma fala nessa foto que eu gostei muito, é escotismo sem aventura não vale a pena. É isso mesmo? Como é que é que você comenta? Discorda dessa frase de quem escreveu? Como é que... Não, pelo contrário, eu concordo. Porque o escotismo, ele é meramente prático, tá? Ele é um dos motes do movimento escoteiro, que Baden-Powell brilhantemente escreveu, é o aprender fazendo. Então, o jovem, quando ele vai a uma sede de um grupo escoteiro para conhecer e talvez se interessar por ingressar no movimento escoteiro, ele vai participar de atividades práticas. Não é como na escola convencional, ele não vai chegar lá, sentar numa cadeira e aprender a lição. Ele vai aprender a lição fazendo. Então, se ele chega numa atividade em que os jovens estão ali preparando uma fogueira para preparar o seu alimento, no primeiro dia, ele já vai ingressar nessa patrulha e aprender com aqueles jovens que estão ali. As crianças, elas são divididas em grupos, como eu disse, né? Se forem os lobinhos, eles estarão em matilhas. Se forem escoteiros e sêniores, eles estarão em patrulhas. E essas patrulhas, elas são constituídas pelos jovens daquelas idades, e entre eles haverá um líder, que é o monitor, e o sublíder, que é o submonitor, e cada um deles terá tarefas a desenvolver. Então, a atividade prática faz com que ele possa ensinar e possa aprender também com o colega dele. E essa questão da aventura é a questão da atividade ao ar livre. O escotismo, ele não é dentro da sede de uma escola ou de uma estrutura física. É óbvio, tem atividades que são necessárias ali num ambiente fechado e controlado. Porém, a maioria das atividades são realizadas ao ar livre, são realizadas caminhadas, trilhas, excursões, acampamentos, conhecer, desbravar. A palavra escoteiro, ela quer dizer explorador, desbravador. O escoteiro, ele quer sempre buscar novos horizontes, conhecer novos lugares, né? Hoje, na nossa sociedade, que existem muitos perigos, né, vamos dizer assim, né? A violência urbana ela é muito grande. Mas há alguns anos, as atividades promoviam até o jovem sair com a sua própria patrulha para realizar um acampamento à beira de um riacho, próximo à cachoeira, né? A falta de segurança, vamos dizer assim, ela privou um pouco os escoteiros de fazerem isso. Porém, a gente continua fazendo as atividades, as aventuras, e sim, escotismo sem aventura não é escoteiro. Escoteiro que não acampa não é escoteiro. E é o que mais a gente sente saudade nesse período de pandemia. É legal. O Wagner Canel, ele diz o seguinte: especialidade no escotismo. Hoje é a minha profissão. Né? Então, a fala aqui do Wagner Canel, ele vai muito com a pergunta. Deixa eu ver se eu encontro a pergunta aqui de uma pessoa que ele colocou. Ele diz o seguinte: observe que os integrantes do grupo de escoteiros são bem orgulhosos, né? Isso se dá em relação ao seu princípio moral, né? Porque a gente vê aí quando o Wagner Canel ele coloca que a especialidade do escotismo hoje é a minha profissão, você vê que ele fala com orgulho, né? De falar assim, Sim, eu sou escoteiro e eu tenho uma especialidade, hoje é a minha profissão. pois é. O que acontece? A gente que passa pelo movimento escoteiro, e aí a gente passa essa alegria de ser do movimento escoteiro, passa esse orgulho, né? Então, por exemplo, eu no meu ambiente de trabalho, todas as pessoas sabem que eu sou escoteiro desde pequeno, eu pratico atividades escoteiras, eu posto nas minhas redes sociais as atividades que estou desenvolvendo, e quando ele fala que normalmente o escoteiro é orgulhoso de falar que ele é escoteiro, é porque os princípios morais que o escoteiro que o escotismo preserva, ele se reflete nas nossas atitudes. Então, eu não posso dizer que sou um escoteiro e estar indo de encontro à promessa que eu fiz. Eu prometi servir ao próximo, prometi servir a Deus, prometi fazer uma boa ação. E isso não se dá de maneira só retórica. A gente não fala isso só da boca para fora. Ah, faz ali uma boa ação, ajuda a velhinha a atravessar a rua. Não, é muito mais que isso. Isso são valores que ficam arraigados no nosso modo de viver.
E o Wagner falou, o Wagner, pô, é um amigo de longa data aí, é um prazer ver você aqui pela live, Wagner, tá? Ele falou da especialidade. Então, o que acontece? Durante a vida do escoteiro nas atividades, existe uma coisa chamada especialidade. A gente oferece para o jovem a oportunidade dele conhecer diversas especialidades, vamos dizer assim, que podem vir a se transformar em profissões. São aqueles distintivos que o escoteiro sempre fala, conquistei o distintivo de ecologia, conquistei o distintivo de cozinheiro, eu aprendi a fazer uma ligação elétrica, né, uma instalação elétrica, aprendi a capinar um terreno, aprendi a primeiros socorros. Essas especialidades acabam despertando o jovem o interesse por aquela área e no futuro, sim, ele pode vir a ser um profissional dentro da área dele. Hoje, eu conheço vários colegas meus que têm na profissão algo que eles despertaram lá atrás, como temos chefes, temos cozinheiros, temos mecânicos, temos gente em todas as áreas, e principalmente na área artística, porque nesses encontros que a gente tem nos acampamentos, que são atividades que a gente atua em várias áreas, e uma delas é o teatro. O jovem, ele se desenvolve e apresenta uma peça teatral numa atividade chamada de fogo de conselho, e ele traz para a sua vida pessoal aquela habilidade e passa a desenvolver isso e se transforma até numa profissão. Então, é muito interessante essa fala do Wagner, porque realmente eu o conheço e sei que a especialidade que ele tirou lá como jovem, hoje, é a sua profissão, é o que te dá o sustento, né? Isso é muito bacana.